Bíblia fala de dias em que a comida era mais valiosa do que o ouro. Nos tempos bíblicos, cidades inteiras foram destruídas, cercadas, sem comida e sem saída. O que isto revela com o que está para acontecer no tempo do fim? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo. E o nosso tema de hoje é acerca, do cerco. Então, acerca do cerco, interessante, né? Então, nosso vídeo de hoje, nosso estudo de hoje, vamos falar de um cerco, Não somente de um, mas de todos os cercos. E por que nós vamos estudar isso hoje? Pessoal, vai pegar um pouco do vento, porque aqui tá muito gostoso, a imagem tá muito linda, mas venta muito, tá? E eu tô sem microfone. Mas vamos lá, acredito que vai dar para vocês acompanharem o estudo. Hoje nós vamos falar de cerco. A mensagem do Vida no Campo, a profecia sobre a vida no campo, fala de um cerco. Cerco esse que seria sinal para o povo de Deus, Só que muitos de nós, muitas vezes, não sabemos nem o que é um cerco. Então nós lemos ali, como muitas vezes eu já li, e passa por passar, Então a profecia Vida no Campo, lá no último capítulo do livro Vida no Campo, vem falando fuga, sobre a fuga das cidades. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito disso, e contando a história e mostrando para vocês que na história esse cerco já aconteceu. E aí, muitos ainda não compreendem porque também não sabem o que é um cerco. E eu separei na Bíblia alguns cercos que é comparado aos cercos do Apocalipse. Apocalipse também vai acontecer um cerco. O cerco para os nossos dias. A Bíblia, ela conta-nos do passado, do presente e do futuro, E nós precisamos compreender o que foi profetizado nesses períodos para o nosso período. Então, se você gosta desse assunto do Apocalipse, final dos tempos, preparo para o retorno do nosso Senhor Jesus, então você precisa enviar esse vídeo para um monte de pessoas e também assistir, porque vai tirar bastante as suas dúvidas. Pessoal, o livro Vida no Campo fala assim, como foi no cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, assim será o arrogar nossa nação o poder do decreto, Como foi o cerco de Jerusalém. Eu separei alguns cercos na Bíblia que foram os piores cercos, que eram cercos, que eram profecias preditas pelos profetas do Senhor, que aconteceria no decorrer da história, inclusive nos nossos tempos. O primeiro cerco bíblico está lá no livro. Eu vou deixar os textos aqui para vocês poderem acompanhar o estudo e ver que eu não estou falando de mim mesma. E vocês, inclusive, podem ir aprofundar no conhecimento dessas mensagens. Vocês precisam conhecer as profecias do tempo do fim. Não estamos falando de teoria de conspiração, estamos falando de teorias bíblicas mesmo. Pessoal, e a Bíblia, por mais que muitos levam ela como um livro místico ou um livro, de gente bitolada, a história confirma de forma impressionante tudo que está registrado na Bíblia. Então, se você ainda é daquelas pessoas que caíram no caô de que nada disso é verdadeiro, é teoria da conspiração, eu quero te dizer que quando essas coisas estiverem acontecendo, você ficará muito arrependido da sua incredulidade. Gente, 2 Reis 6, 28 e 29, fala do cerco, um dos primeiros cercos da Bíblia. É um cerco onde a Síria invade Samaria. Quem é Samaria? Samaria era a capital de Israel. Muitos imaginam que Jerusalém que era a capital de Israel. Não, Quando teve as 12 tribos de Israel, que elas se dividiram, então uma das tribos ficou com uma região e as outras tribos ficou com as outras regiões. Então, Jerusalém era a capital de Judá, mas Samaria era a capital de Israel, O rei de Israel ali, e tinha a capital de Israel, que era Samaria. É como se você hoje aí no seu estado, qual é a capital do seu estado? Falando no sentido de país.
Nós hoje moramos no Brasil. Qual é a capital do Brasil? Brasília, Distrito Federal. Então, Samaria era a capital de Israel. Mas o povo, naquele período, como em tantos outros períodos, era um povo desobediente. O povo de Deus, é o povo de Deus, né? Não é nação pagã, não. Não é gentil, não. É povo de Deus. Povo desobediente, cabeça dura, orgulhoso, arrogante, tudo que você puder imaginar e colocar nesse cestinho aí, você coloca. Era esse o tipo do povo. Que Deus vem dando amor, dando carinho, provisão, mas é um povo rebelde. E aí o que aconteceu? Nesse período, quem estava vivo como profeta de Deus? Eliseu. Eliseu era o homem de Deus daquele período, era um homem consagrado a Deus. Gente, naquele período, Samaria era a capital de Israel e o rei da Síria quis invadir a capital de Israel, né, para poder levar o rei cativo. Você vai aprender isso lá em 2 Reis, capítulo 6. Eu espero que o vento não esteja incomodando vocês. Pessoal, o que houve com tudo isso, né? Primeiro, que o rei, ele vem contando como foi que sucedeu tudo isso e como Deus revelava a Eliseu a emboscada feita pelo rei da Síria para o rei de Israel. E Eliseu, como servo de Deus, avisava para o rei de Israel, né? E esse rei conseguia escapulir. Até um ponto que o rei da Síria falou assim: quem é que entre os nossos está contando para o rei da Síria, para o rei de Israel, a nossa emboscada? E aí eles falaram: não, rei, não somos nenhum de nós que estamos fazendo isso, mas sim Eliseu, o homem de Deus, é quem tem revelado tais coisas para ele, porque Deus revela para ele à noite, né? Era um homem de Deus, gente. Deus conta as suas coisas para os seus. Eu acho magnífico quando a gente tem comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá sabedoria, entendimento, que a gente consegue enxergar as coisas, né? Compreender o desenrolar das coisas antes mesmo que elas venham a acontecer. É algo incrível. É a experiência que a gente tem com Deus, né? É o ouvido sensível ao Santo Espírito. É maravilhoso. Então, esse era o homem de Deus. Até que chegou um determinado momento que o rei da Síria falou: então vamos pegar Eliseu e dar um fim nele. Foi quando mandaram um monte de soldado sírio na casa de Eliseu. O servo de Eliseu ficou apavorado. E esse servo falou assim: e agora? E Eliseu falou: calma, os que estão conosco são muito maiores dos que estão com eles. Por quê? Porque Eliseu tinha visão espiritual. Ele sabia que ele tinha muitos anjos para o defender. E aí os olhos daquele servo foi aberto. Gente, calma que nós vamos entender como é que isso vai chegar num cerco terrível de fome, onde as próprias mães comeram os próprios filhos. Vamos lá. Aí sabe o que aconteceu? Os olhos desse servo abriu. Ao mesmo tempo Eliseu orou e Deus ouviu a oração de Eliseu e cegou aqueles soldados sírios. E ele pegou eles agora e apareceu e falou: não, aqui não tem um homem de Deus não, aqui não tem o Eliseu não. Venha, vou com vocês e vou levar vocês até onde ele está, né? O homem que vocês procuram. E aí, esses homens ficaram cegos e Eliseu levou eles para o meio de de Israel, de Samaria. Levou eles para o meio de Samaria. Quando chegou no meio de Samaria, gente, a visão desses homens se abriu. E ó, o desespero. E o rei de Israel, então: meu pai, o que nós vamos fazer, né?
os nossos inimigos aqui no nosso meio. Nós devemos matá-lo agora? E aí o homem de Deus, que era Eliseu, falou: não. Oh, vento gostoso. Então vamos lá, gente. Pessoal, eu tive que mudar de cenário porque tava derrubando, né? E tava muito vento, tava em cima da serra, então o vento lá é mais forte. Pensei que não estaria com tanta ventania lá, né? E acaba prejudicando a gravação. Hoje tá um dia bastante, sabe, com bastante vento aqui, então eu vou ter que procurar um lugar mais calmo, né? Para poder gravar, porque senão esse ar atrapalha muito. Mas continuando, gente, eu estava falando sobre o rei, né, da Síria. Então Eliseu levou ele até lá e o rei de Israel falou: meu Deus, meus inimigos aqui, o que é que eu vou fazer? Fala, homem de Deus, o que é que nós faz com ele? Matamos? E o homem de Deus falou: não, você vai servir um banquete para eles e despedi-los eles para casa. E assim foi feito. Deu um banquete para eles e eles foram embora. Mas sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso, ainda assim o rei da Síria foi e invadiu Israel. Ao invadir Israel, se você estudar a história, você vai compreender. Ele teve uma estratégia militar, que é uma estratégia usada em todos os tempos e em exércitos até os dias de hoje, que é cercar aquela cidade, aquela região, todas as fronteiras, para que as pessoas não entrem nem saiam, né? Quem está vendo, né, ultimamente o cenário conflitoso que está tendo por aí, as pessoas tentando sair, né, das suas fronteiras e com dificuldade. Pois é uma estratégia militar bíblica e antiga, de cercar aquela região, aquela cidade, aquele país, para que as pessoas não saiam e nem entrem, principalmente não só pessoas, mas que não entrem mantimentos para as cidades, né? Aí você já começa a encaixar um pouquinho com a história do Vida no Campo, né? E aí, gente, o que aconteceu? O rei da Síria, ele pegou e fez essa estratégia de cercar Samaria, a capital de Samaria, para não entrar mantimento. E nisso, pessoal, eu vou deixar os textos bíblicos aqui para vocês lerem. Estou te contando uma história, mas vocês podem confirmar na Bíblia. E nisso, o que ocorreu? O rei de Samaria ficou desesperado. E aí a comida foi acabando. E eles não conseguiram sair dali porque o exército inimigo estava todo cercado Samaria. Isso por quê? Porque o povo de Deus era o quê? Desobediente. Então isso era para o mundo. Não, era para o povo de Deus, tá? Um povo que sempre tem falhado com aquilo que Deus pede. E Deus, em seu amor, em sua misericórdia, cuidando, buscando. Mas o povo sempre muito rebelde e colhe, né? Colhe. Muito se fala do amor e da justiça de Cristo, mas pouco se fala dos juízos de Deus, que é uma mensagem que precisa ser dada, né? Faz parte da mensagem do terceiro anjo. Então, gente, o que aconteceu? As pessoas, aquela cidade ficou cercada. E aí, um belo dia, o rei saiu e colocou uma comidinha assim, ó, entre a roupa dele, porque estava todo mundo morrendo de fome. E aí ele entra na cidade com comida escondida, né? Entra na cidade não, andando ali no meio da cidade, porque ele não podia entrar e nem sair, estava cercado pelos exércitos inimigos. E aí ele para e tinha duas mulheres. As duas mulheres estavam em contenda entre si. E uma das mulheres gritava: socorre, Senhor meu, me socorre, socorra-me, rei. E o rei fala: se Deus não está te socorrendo, quem sou eu, né? E aí ela fala assim, aí ele pergunta: mas diga-me o que aconteceu? E ela fala: é porque
ela ontem veio e falou, comamos o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. E aí ela foi lá e comeram o filho dela. E no outro dia a outra pegou o outro filho, ó, cascou fora. E aí ela estava desesperada. E o rei, quando viu isso, ele viu o tamanho do juízo. E ele falou, misericórdia, meu Deus. E aí ele ficou com muita raiva, sabe de quem? Do homem de Deus. Porque ele acreditou que quem trouxe aquilo para Samaria, para Israel, foi Eliseu. E ele falou, bem digo eu, que não vai demorar muito, a cabeça de Eliseu vai rolar. Por quê? Porque ele se enraiveceu contra o servo do Senhor. Né? Eles eram povo do Senhor, mas o profeta do Senhor deu a mensagem. A mensagem se cumpriu. Ele queria matar aquele que deu a mensagem e por causa das coisas horrendas que aconteceu. E aqui entra o primeiro cerco com a mensagem mais terrível que eu já li assim na Bíblia. Essa mensagem onde diz que dentro de um cerco, ao ter escassez, também surge o canibalismo. E eu vou mostrar para vocês, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, como isso aconteceu em todos os tempos e como vai novamente ocorrer no final dos tempos. É bíblico, gente, é profético. E aí, esse é um dos primeiros cercos, que é o cerco que está lá em 2 Reis 6, 28 e 29. Mas você pode ler 2 Reis 6 todinho. Né? O rei de Israel, ele ficou muito raivoso. Né? Contra quem? Contra aquele que era o servo de Deus. Então, isso aconteceu lá no cerco de Samaria. Eu quero falar para vocês o porquê que essas coisas acontecem. Levítico 26, 29 diz assim, né? Lá, abram a Bíblia de vocês em Levítico 26, 29. E aqui eu vou te dizer por que Levítico 26, 29 diz isso. Né? Abram a Bíblia de vocês, vou deixar o texto aqui também. Mas Levítico 26, 29 diz isso por quê? Porque ele diz que é um castigo severo, que a fome ela é causada pela desobediência. Sabe? Quer tocar na pior ferida do ser humano é a fome. Então, muitas vezes, a fome nesses contextos, ela é juízo pela desobediência. E o povo chegaria a comer seus próprios filhos e filhas. Levítico 26, 29 diz que se o povo fosse desobediente a Deus, né, eles, como consequência dessa desobediência, viria a fome. E eles seriam capazes de ter as piores atitudes com as próprias mãos, comer os próprios filhos e filhas, né? Isso, Levítico 26, 29 vem dizendo que tudo isso é advindo pela desobediência. Então, para você não dizer que eu estou falando de mim mesma, tá? Um segundo cerco que eu separei na Bíblia, que é um cerco muito terrível, até beber uma água, que aconteceu, é o cerco de Babilônia, um cerco babilônico. A Bíblia fala de muitos, separei poucos, né? Tem mais. Separei poucos para que você possa compreender, né, aqueles que eu achei piores. O segundo pior cerco, assim, um dos piores cercos que eu achei na Bíblia, foi o cerco do ano 586 a.C., né? Porque Babilônia, quando ela invadiu Jerusalém, ela invadiu não somente uma vez, mas duas. E as duas vezes foi por causa de desobediência. Então, sempre que o povo de Deus, que tem o favor de Deus, que é livre em Cristo Jesus, que é um povo realmente livre em Deus, resolve se unir ao mundo, né, e as práticas mundanas, seculares, que não têm a aprovação de Deus, sempre que
o homem tende para o mal e se diz ser povo de Deus, o que Deus faz? Deus permite juízos. Deus permite consequências dos seus próprios atos. Deus também pune. É isso mesmo, há juízos. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Então, lá no ano 597 antes de Cristo, Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez, né? E leva cativo Joaquim, que era o rei da época. Vou deixar os textos, as passagens bíblicas aqui para você poder acompanhar. Então, foi levado o rei Joaquim na época para a Babilônia e levou todos ali também os nobres da época, né? O nosso amado Daniel. Então, todos foram. E aí, nesse período, teve um cerco também em Babilônia, de Babilônia em Jerusalém. E isso foi predito em Jeremias e também em 2 Reis, né? E aí, teve o cativeiro babilônico. O rei na época era o rei Joaquim. E ele foi levado. Só que dentro de Israel ainda ficou ali funcionando, né? Quando há uma guerra, quando um país entra no outro, ele não apenas destrói, ele quer o domínio daquele lugar, ele quer a mão de obra, ele quer o mantimento, ele quer o lucro que aquele lugar pode gerar, certo? Então, Jerusalém ficou ali as pessoas mais pobres e foram levadas as nobres para a Babilônia. Mas as mais pobres ficaram ali agora com aquela terra sendo província de outro país, né? O outro país, que era Babilônia, teria total acesso aos recursos de Jerusalém, mas ali ele continuava com uma sede administrativa, com pessoas para continuar gerindo aquele local. E muitos filhos de Deus ficaram ali. Eram escravos agora, tinha um povo de um outro povo reinando sobre eles, mas ainda tinha ali um favor do Senhor. E Jeremias ficou na terra nesse período. E aí, o sobrinho do rei Joaquim, que o nome dele é Zedequias, falou assim: nós não vamos ficar como cativos aqui não, na nossa terra não. E Deus manda mensagem para Jeremias: Jeremias, fala para ele, aquietar aí um pouco, né? Jeremias, fala para ele que Babilônia está no meu favor, para eles não se rebelarem. Só que Zedequias, que era o sobrinho do rei Joaquim, que foi levado cativo, resolveu se rebelar. E Deus por várias vezes avisou: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas ainda assim se rebelaram contra aqueles que eles estavam cativos. Sabe o que aconteceu? Babilônia veio novamente, cercou Jerusalém novamente e destruiu tudo. Tudo. Destruiu tudo e pegou Zedequias, arrancou os 2 olhos dele, né? Só para você ver. E Deus queria livrar ele disso. O povo de Deus é cabeça dura, hein? Aí sabe o que aconteceu, gente? Uma das frases que eu pego nessa leitura é que descreve o cerco dentro da cidade, a captura dele, né? Tá lá em 2 Reis 25, do 1 ao 7, e também no 25, 3. E o livro de Jeremias 39 ao 7 também diz, né? Que Deus advertiu contra essa rebelião, contra a Babilônia. E aqui, calma um pouquinho que você vai entender segundo o cerco o que deu. Vocês vão ler isso lá no livro de Lamentações. Olha o que deu. Jeremias predisse, falou para não fazer, mas tem uma passagem que diz que o templo de Salomão foi destruído, as muralhas da cidade foram demolidas. E eu acho muito interessante isso aqui. Por que o Senhor permite que o templo dele é destruído?
Você já parou para observar isso em todos os textos? Quando fala da destruição da cidade do povo de Deus? E os juízos de Deus caem justamente no templo? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Não foi só lá naquele tempo, não. Teve a destruição do templo de Salomão, depois teve a reconstrução dele, né? Aí veio o cerco de Jerusalém também pelos romanos, depois da morte de Jesus. Vamos ler isso aqui. Templo destruído de novo. Será por quê, né? Será por quê? Vou falar para você até o final do vídeo. E aí, não somente as cidades foram destruídas, mas o templo foi destruído. Tá? Vou deixar o texto para vocês acompanharem, não falar que eu tô de balela. E aí, gente, isso é muito triste. Então teve esse segundo cerco. E nesse segundo cerco, vou ver se eu consigo achar aqui o livro de Lamentações, capítulo 4, aí os versos 4, 5 e 9. Vou deixar aqui para vocês também. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, que era a lamentação de Jeremias tanto para aquele tempo que ele estava vivendo, quanto para uma profecia futura, porque às vezes as profecias bíblicas, ela não é só para aquele tempo, ela se repete no decorrer da história. E naquele tempo, no livro de Lamentações, novamente houve canibalismo, né? Babilônia veio, cercou, destruiu a cidade, não permitiu mantimento, e mais uma estratégia de guerra pelos líderes mundiais, né? Daquele tempo, daquela nação, são estratégias grandes. Eles novamente estrategiou, né? Babilônia naquele período era o centro do mundo, né? Era o líder mundial daquela época, era um povo forte. E o que ocorreu? Eles armaram a mesma estratégia lá do período que armaram para Samaria, capital de Israel, né? Há séculos atrás. E funcionou de novo, destruiu o povo de Deus de novo, né? Muitos levados em cativos, muitos mostraram as suas piores paixões, se tornaram pessoas totalmente desprovidas do espírito e comeram os próprios filhos. Tá no livro de Lamentações. E agora eu vou falar para vocês de um terceiro cerco, que para mim é um cerco mais, assim, o segundo mais puxado, porque o último cerco que eu vou falar vai ser o pior, né? Esse ainda está por vir. Só para vocês entenderem o que é cerco e o que a profecia diz a respeito disso e o que o Vida no Campo tem a ver com isso. Ai, que susto! Então, a palavra vem dizendo sobre agora o cerco. Expliquei para vocês do cerco em Samaria no período do profeta Eliseu. Expliquei para vocês do cerco babilônico no período do profeta Jeremias. E agora vou falar para vocês do cerco predito não mais por esses profetas, mas pelo próprio Cristo, quando esteve nessa terra. Vamos compreender? Grande Conflito, capítulo 1. Grande Conflito, capítulo 1. Tem o título assim, Predito Destino do Mundo. Se você não tem esse livro, me fale aqui nos comentários, que eu deixo ele em PDF aqui para você, tá? O livro completo, Grande Conflito. Esse livro, ele nos mostra os acontecimentos passados, o nosso presente e também as profecias que estão para se cumprir. Se você quer ir para o campo, você precisa também dominar as profecias que estão nesse livro, tá? São profecias que explicam os livros de Daniel e Apocalipse e mostram e revelam as profecias para o tempo do fim. Então você tem que ler o Grande Conflito em oração. Por quê? Porque ele não é simplesmente um livro que eu li e coloquei ali. Não, você precisa ficar lendo e compreender o período profético, compreender o que aquela profecia está falando, né? É necessário que se leia o Grande Conflito assim, para você não ser pego de surpresa. E leve a sério as mensagens que você vai ler ali, tá? Então, o primeiro capítulo do Grande Conflito diz assim, ó: predito o destino do mundo. E eu quero contar para vocês sobre essa profecia
capítulo 1 do Grande Conflito, que vem contando do período de um terceiro cerco, que é o terceiro cerco que eu vou falar aqui para vocês, que é o cerco de Jerusalém. O cerco de Jerusalém predito por Cristo, já também predito pelos profetas anteriores, se cumpriu depois da morte de Cristo, mas também no capítulo 1 do Grande Conflito diz que é uma predição, ou seja, uma profecia para os nossos tempos, para o tempo do fim. Então, gente, primeiro cerco de Jerusalém, esse cerco de Jerusalém que eu vou falar agora, que é o terceiro cerco que eu separei, na Bíblia tem muitos, mas esse é o terceiro cerco assim, que eu separei, que é um dos mais importantes. Esse cerco, ele aconteceu no ano 66 depois de Cristo. Na verdade, veio um cerco e depois a destruição. O primeiro cerco, ele veio pelo general Sérgio, né? Vou até procurar aqui. Então, eu vou explicar para vocês o contexto, para vocês compreenderem por que isso ocorreu. Vocês sabem que Roma mandou crucificar Jesus, né? Foi Roma que crucificou Jesus. Ao mesmo tempo, quem entregou Jesus para Roma foi o professa o povo dele, aquele que diz, eu sou o povo de Deus, que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Foi esse povo aí que entregou Jesus para Roma, tá? É triste, no dia que eu li isso me doeu. Foi esse povo, o povo judeu, que guardava os mandamentos de Deus e tinha a fé, dizia ter a fé no testemunho do Messias que estava por vir. Então foi esse povo aí que entregou Jesus para Roma. E Roma mandou crucificar Cristo. E Jesus se entregou, né? Se entregou. Se ele quisesse, naquele momento, ele poderia se livrar, mas ele tinha uma missão. E ele foi até o fim com essa missão. Mas saiba você que foi o profeta povo de Deus que entregou ele a Roma, e Roma crucificou o Filho de Deus. E Deus está irado com isso, e eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que há de vir juízos. Muito se fala da justiça de Cristo, que nos perdoa como pecadores, mas pouco se fala dos juízos de Deus. E os juízos de Deus estão sendo derramados e sempre será, né? Até a terra ser purificada. E muitas pessoas vão achar isso que eu estou falando um absurdo, mas isso são pessoas que não estudam a Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, você vai entender ali juízo atrás de juízo. E você vai estudar a Bíblia e você vai compreender que isso também não é porque Deus é mau, mas é porque Ele é bom. Porque Ele vai restaurar a paz perdida no Éden pela desobediência do ser humano. Gente, então, o período de Jesus, o povo que se dizia povo de Deus, né? A nação israelita, o povo judeu, eles estavam em rebeldia contra Deus. Eles não viviam mais a lei conforme ela está na palavra, mas eles viviam a lei conforme seus ritos e tradições. Eles faziam por obra própria, né? Eles não tinham mais o entendimento da palavra como ela é, mas, ao contrário disso, eles faziam a vontade de si próprios e com a motivação errada. O que ocorreu? Naquele período, Roma era o poder mundial da época, né? A nação forte da época. E Jerusalém, o povo israelita estava cativo debaixo de domínio de Roma, dos romanos, quando Jesus veio a essa terra, né? E quando Jesus veio a essa terra, eles estavam debaixo do domínio de Roma. É tanto que quando Pilatos mandou escrever lá, né? Cristo, né? O Messias, rei dos judeus, eles falaram, não temos nenhum rei que não seja César. Ou seja, eles negaram o reinado de Cristo e disseram, não, nós não servimos a Cristo, nós servimos a Roma. Isso o povo que se diz povo de Deus. Prestem atenção nesse detalhe. E sabe o que aconteceu? Eles
Leiam Desejar de Todas as Nações, tá, gente? Para vocês compreenderem com mais... para vocês compreenderem melhor o que eu tô falando para vocês. Nesse período, Roma era a grande potência do mundo. O povo judeu estava debaixo do domínio de Roma. Jesus veio para poder esclarecer o povo, né, da sua justiça, do seu amor e também do seu juízo. E Jesus veio. Quando Jesus veio, a liderança judaica, a liderança que dizia ser do seu povo, levantada por Deus, não mais adorava a Deus, mas adorava o templo. E se achavam os donos do templo. Era eles que mandavam e desmandavam. Era eles. Por que eu falo isso? Porque eles não mais davam ouvidos às instruções de Deus. Eles viviam dos seus ritos e formas. Eles viviam para poder se acharem melhores, né? Olha fulano como é que passou a lição, hein? Era assim. Olha o fulano como é que pregou bem, como é que ministrou bem. É tanto que uma vez Jesus esteve dentro do templo. E aí pediram para Jesus ler uma profecia. E quando Jesus disse, eis que essa profecia hoje se cumpre em mim, olharam assim para Jesus. Você, filho de carpinteiro, não vê glória? Quiseram matar Jesus dentro do templo. Toda vez que Jesus chamava o pecado de alguém pelo nome, eles queriam matar Jesus, se indignaram, porque Jesus veio para mostrar o que é correto, né? Zacarias, filho de Baraquias, um dos últimos profetas, também apedrejado dentro do templo. Por quê? Porque chamou o pecado do povo pelo nome. É a mensagem do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, tá, gente? Né? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a sua justiça, mostrar ao mundo que há de vir juízos, né? Que precisamos abraçar a misericórdia e o amor de Jesus Cristo, sair da nossa carnalidade, do egoísmo. O egoísmo está destruindo o mundo. E o que aconteceu? Naquele período, Roma estava ali. E eles já estavam planejando a morte de Cristo. E aí um dia que eles resolveram fazer de Cristo rei, eles pegaram um jumentinho, né, que Jesus mesmo montou, e as esperanças deles de que Jesus ia livrar aquela nação de Roma. Colocaram Jesus no jumento e Jesus chegou em um determinado momento, subiu no Monte da Oliveira e ele olhou assim para Jerusalém. Ele viu os muros de Jerusalém. Ele viu também não somente os muros de Jerusalém, mas ele viu ali perto estava a caveira, né? O lugar da caveira, que era o Calvário, onde crucificavam os malfeitores. Também viu o templo. E Jesus abriu a boca chorando. Vocês nem imaginaram Jesus chorando? O livro Desejado de Todas as Nações, ele mudou muito a forma que eu vejo a vida. E para mim, Jesus passou a ser um ser muito pessoal. Então, quando eu vi aquele texto mostrando que Jesus estava chorando no Monte das Oliveiras, e aí o texto diz assim que ele não chorava por si mesmo, mas Jesus chorava. Jesus chorava pelo povo. Sabe? Ele era tão abnegado que ele não chorava por si mesmo. Ele viu tudo aquilo ali. Ele sabia que aquele templo, que era a casa do teu pai, estava sendo profanado. Ele sabia que aqueles muros, que um dia era para ser segurança para o povo, né? Mostrando a grandeza e o cuidado de Deus, eram muros que seriam derrubados, gente, derrubados. E ele olhou para o Calvário. E ele viu o Calvário onde ele seria pendurado entre 2 malfeitores. O Filho de Deus, o homem mais bom
da história, crucificado por ser bom. Porque os malfeitores não gostavam que seus pecados fossem chamados pelo nome. E crucificaram o Filho de Deus e ele viu tudo aquilo ali. E ele chorou. Mas ele não chorou por si. Ele chorou pelas cenas que ele viu. Né? Ele viu tudo aquilo ali. Gente, isso aqui está no livro Desejar Todas as Nações, que eu estou falando para vocês. Leiam esse livro, façam esse livro o livro de cabeceira de vocês. Leia ele juntamente com os 4 evangelhos, tá? Então, o que ocorreu? Ocorreu que Jesus viu tudo isso, começou a chorar por si, não por si, mas chorar pelo seu povo. Aí o que ocorreu? Não demorou muito, Jesus foi entregue a Roma, foi martirizado, né, crucificado. Quando ele foi crucificado, quando ele carregava aquela cruz nas costas, muitas mulheres, né, tá no livro, eu vou deixar os textos aqui, muitas mulheres, essas mulheres começaram a dizer assim para Jesus, começaram a chorar, vendo ele sendo carregado, carregando aquela cruz, apanhando, né? Pegaram uma cana, deram uma canada na cabeça dele, aqueles espinhos cravaram a cabeça dele. E aí ele olha para as mulheres com aquele olhar compassivo de amor, ele olha para aquele bando de traidor, né? Ele olha para os seus discípulos que outrora eram seus melhores amigos, fugiram com medo. E seu olhar de amor para aquilo tudo. E aquelas mulheres chorando ao redor dele, né? Aquele choro, aquele pranto. E ele olha para elas e fala assim: mulheres, por que estão chorando? Né? Que estão chorando, porque ali elas não estavam chorando porque ele era o Filho de Deus que estava sendo crucificado, mas diz o Espírito de Profecia que elas estavam chorando por um sentimento humano. E quando Jesus vira para elas e fala isso, Jesus diz para elas antes chorarem por si mesmas e pelos seus filhos, porque naquele momento, carregando aquela cruz, Jesus lançou uma profecia, a profecia desse cerco, um dos mais importantes, que é o cerco de Jerusalém, que viria. E eu quero ler agora para vocês uns textos que vai juntar esse cerco de Jerusalém depois da morte de Cristo, junto com o cerco que está para acontecer hoje, e assim finalizamos o nosso estudo, para você ter uma compreensão dos cercos e o porquê vai haver esse tipo de canibalismo. Gente, aí, a primeira vez que eu li o Grande Conflito, a primeira mensagem do Grande Conflito já dá aquele arrepio na gente, né? Que diz assim, ó: ah, se tu conhecestes esse também, ao menos neste dia, a tua paz, ao que tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixaram de ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E Jesus olha para Jerusalém, né, em cima do Monte das Oliveiras. Estudem o primeiro capítulo do Grande Conflito com essa visão bíblica e histórica que eu estou te contando. E Jesus, né, aqui eu estou em cima do morro, talvez vocês não vão dar para ver, mas eu estou em cima do morro, e daqui eu consigo ver muita coisa, muita extensão longe de mim, muita mesmo, tipo assim, quilômetros de distância, porque eu estou numa altitude bem alta. E aí, Jesus olhando ali do Monte das Oliveiras, e ele olhava aquela cidade lá, e ele chora, e ele fala bem essa profecia: ah, se tu conhecesse Jerusalém, se tu conhecesse ao menos neste dia o que a tua paz pertence. Sabe? O que pertencia à paz de Jerusalém? Pertencia ao derramamento de sangue inocente. Estavam vivendo de acordo com as normas mundanas.
estava vivendo de acordo com o romanismo ali dentro. Então, estavam em paz, entre aspas, estavam sob a proteção do governo romano. Está no livro Desejar Todas as Nações, está no livro Grande Conflito. E Jesus vira e fala: se vocês soubessem a que tua paz pertence neste dia. E Jesus continua: porque dias virão sobre ti, olhando para Jerusalém, para o seu povo, e dizendo: aqui os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, te derribarão, a ti e aos teus filhos dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Primeiro capítulo do Grande Conflito nos diz que essa profecia se cumpriu 70 anos depois da morte de Cristo, 70 anos depois de Cristo. Cristo, no ano 70 depois de Cristo. No mesmo livro diz assim, ó: profetas haviam chorado a apostasia de Israel, e as terríveis desolações de seus pecados atraíram. Quanto ao das mulheres, né? Quando ele ia carregando a cruz, Lucas 23, 28 ao 30, ele falou para essas mulheres também, ainda lançando profecia contra seu povo. Ele dizia: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis e as de ventre que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer: cai sobre nós os outeiros e cubre-nos. Aqui também se liga lá para o Apocalipse, onde os injustos, os ímpios dirão: cai sobre nós os outeiros. Sabe? No livro continua dizendo, que é o que eu já falei aqui, ó: suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levaria. Jesus sabia que o caminho que ele estava percorrendo levava à cruz. E todos nós hoje que aceitamos a Cristo e o cristianismo, que estamos levando a mensagem de Deus, devemos saber para onde, né, os nossos passos estão nos conduzindo. Ao vento, gente. Diante deles jazia o Getsemane, seminário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício, que lhe deveria abrir quando fosse um cordeiro levado ao matadouro. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, mudei de cenário de novo, gente, o vento. Então, nesse texto que eu acabei de ler, o que que diz? Que, né, Jesus conseguia enxergar a porta por onde as ovelhas passavam, que era onde as ovelhas que eram símbolo dele, né, as ovelhas do sacrifício. E ele enxergava. O próximo texto diz: não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação, sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar. Caíra o terror de grandes trevas ao fazer ele a sua alma uma oferta pelo pecado. Cristo, ele no Monte das Oliveiras, ele conseguia enxergar tudo aquelas cenas. E aí, o Grande Conflito, capítulo 1, continua dizendo que ele chorava. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém. Por causa de quê? Por que Cristo chorava, gente? Porque seu povo era bom? Porque seu povo era maravilhoso? Não. Chorava por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. O povo estava cego. Era um povo impenitente, desobediente. E aí, muitos haviam ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e à obra de Cristo. Mesmo no meio do povo dele, tinha pessoas que ainda eram ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Não tinham qual era o conhecimento do caráter de Cristo e qual era a obra que ele vinha desempenhar, entende? Não está muito diferente, né? Como diz Eclesiastes, não é nada novo debaixo do sol. Não é muito diferente de hoje. A maioria do cristianismo hoje, se soubesse o que é verdadeiramente cristianismo, não se intitulavam cristãos.
né? Eu falo que hoje eu tenho uma concepção correta do que é cristianismo, mas eu já tive uma concepção totalmente errada do que era ser cristão, né? Muitos hoje acreditam assim, tô sofrendo, tem que procurar a igreja. E nunca vi alguém falar assim, tem que sofrer, tem que procurar a Cristo, né? Então, assim, hoje as pessoas têm uma concepção muito errada do que é ser cristão. E naquele período, Jesus também, quando veio à Terra, que era um período de grande escuridão na Terra, né? Escuridão, quando a palavra fala, de falta de conhecimento. Por quê? Porque tinha sido deturpada pela liderança daquela época. E aí, ele, no livro Grande Conflito, diz que muitos dentre dos dele não tinham conhecimento. E aí, continuando o texto, diz assim, ó, a longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. A longanimidade de Deus, o tempo de graça que Deus deu, o sacrifício do seu filho, mandar o próprio filho para vir mostrar, não mais os profetas, mas agora o próprio filho, vir mostrar o seu caráter e sua obra. Ao invés disso, trabalhar no coração do povo, fez com que o povo ficasse ainda mais impertinente. O povo ainda ficasse ainda mais obstinado contra a palavra e contra o verdadeiro evangelho vivido que era Cristo. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder que restringia Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe em que haviam escolhido. Ou seja, muitas pessoas vão falar assim, ai, tadinho de fulano, de cicrano. Por quê? Porque fulano de cicrano não tem entendimento. Esses dias alguém aqui no comentário fala assim, irmã, não pode falar assim, é falta de sabedoria. Meu Deus, misericórdia. Né? A mesma coisa de chamar Cristo falta de sabedoria, né? Quantas vezes Cristo virou para aquele povo duro, rebelde e falou, hipócrita. Quantas vezes João Batista virou e falou raça de víboras? Em nenhum momento eles pecaram ao falar isso. Então, muitas vezes, quando você fala a condição de alguém, ou até de si mesmo, ou quando você fala é um desobediente, porque você conhece o que é a palavra, a pessoa também já conhece ela, está na condição de desobediente, muitos vão dizer, não, você é que está errado. O mundo hoje entrou tão em trevas que as pessoas estão chamando bem de mal e mal de bem. Cuidado, vocês que não conseguem compreender, além do amor, a justiça de Cristo e os juízos do Senhor. Né? Isso aqui também não é um discurso para sair atacando pessoas, mas é um discurso à verdade. Sabe? A nossa mensagem agora nos últimos dias precisa ser uma mensagem decidida, clara. Ó. E quer saber por que isso, gente? Porque aqui o texto está dizendo que rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Não é porque Deus é mau, não é porque seus servos são maus, mas é porque as pessoas têm rejeitado o último oferecimento de misericórdia. E estão escolhendo para vocês o chefe que haviam escolhido. Foi aqui o que o texto diz. Que eles estavam naquela situação, Deus os rejeitou porque eles escolheram o chefe deles. Quem? Satanás. Resolveram seguir os princípios do reino das trevas. Ou seja, você tem dois senhores, não há como servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o iníquo. Né? Muitos falam que serve a Mamon, que é o dinheiro. Mas espiritualmente falando, quem serve a Mamon está servindo Satanás. Seus filhos tinham desdenhado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Isso aqui está contando como foi que Jesus foi tratado aqui nessa terra, gente. O ser humano longe de Cristo, o ser humano sem receber a graça purificadora do Senhor Jesus, é um demônio. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora de razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. É o que eu tô falando, né? Não é o que eu tô falando, é o que o texto tá falando. Tô deixando aqui. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio.
não havia segurança em parte alguma. Alguns amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam aos filhos e filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Isso aqui foi em resposta da rejeição à graça de Cristo. Quando rejeitaram o Filho de Deus, o ser humano ele se tornou esse demônio aqui, segundo o texto. E por isso, né? Por isso Deus agora manda seus juízos e permite que nação inimiga sitie. E olha o que aconteceu. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Aqui foi no cerco. Quando mataram Jesus, essas pessoas foram entregues a total trevas. Elas foram entregues às suas vias paixões, né? E como Jesus já tinha visto isso no Monte das Oliveiras antes dele ser crucificado, a rejeição desse povo e as consequências dessa rejeição, como eles iriam se tornar maus e como também viriam os juízos, esse cerco, Jesus ele conseguiu ver tudo isso, né, com a visão profética, por meio disso, né? E aí aqui fala, viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Está lá em Isaías 49:15. Olha a resposta. Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mãos das mulheres piedosas. O que é mulher piedosa? Gente, uma mulher boa de coração. Cozeram os próprios filhos. Cozinharam os próprios filhos. Por quê? Porque rejeitou a graça de Cristo. Rejeitou o Filho de Deus. Não subjugaram as más paixões. E entregaram-se ao descontrole, entregaram-se totalmente a Satanás. E aí veio o cerco e veio a falta de alimento. Serviram de alimento e as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Vocês viram isso que lá em Lamentações 4:10, você vê aqui essa profecia se cumprindo no cerco de Jerusalém, depois da morte de Cristo, depois de ter negado Cristo. Vocês viram isso aqui acontecendo no cerco de Samaria, né? Quando o povo estava desobediente a Deus e ainda culpou o profeta de Deus Eliseu naquele período. Então, novamente se cumpriu a profecia de aviso, dada 14 séculos antes. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem do seu regaço e contra seu filho e contra sua filha. E por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo. No cerco, no aperto com que teu inimigo te apartará nas tuas portas. Ellen White coloca esse texto dentro da profecia, se cumprindo na profecia de Jerusalém. Esse texto está em Deuteronômio 28, 56, 57, no Grande Conflito, página 32. Esse texto vem dizendo que a mulher mais mimosa... Quem é a mulher mais mimosa, gente? Eu não me considero uma mulher mimosa, não. Mas eu conheço muitas, né? Muitas mulheres delicadas, muito delicadas, dóceis. Parece um anjo, né? Você conhece alguém assim também? Então, essas pessoas longe de Deus, ela aqui vem dizendo, né? Que uma mulher que era incapaz de colocar a pontinha do pé no chão, né? De nossa, que irmã maravilhosa. Então, essas mulheres bem delicadas, que você fala, gente, como é delicada? Pois é, era esse tipo aqui, ó. Nesse caso, sem Deus, fala que ela escondia comida do próprio marido, dos próprios filhos. Comia os próprios filhos, né? O cerco, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas portas. Por que elas fariam isso? Porque quando o inimigo viesse e fechasse aquelas portas, aquela cidade, né? Onde, como eu falei para vocês, que a estratégia de guerra é cercar para que não entre mantimento na cidade. E assim o povo entra em desespero ali dentro. E o povo entrando em desespero ali dentro daquela cidade, né? Que são estratégias de guerra desde os tempos bíblicos. E a história comprova isso. Então,
dentro dessas estratégias de guerra, esses líderes, líderes civis mesmo, de guerra, né, militares, eles faziam isso porque ali dentro, eles sabiam que o povo mesmo ia se destruir, entende? Ficava mais fácil para eles. Eles sabiam que pela falta de mantimento, pela falta de comida entrando dentro da cidade e o povo não podendo sair para pegar comida, aquele povo de lá de dentro, eles não precisavam mover mais nada para destruir aquele povo, porque o povo mesmo se destruiria ali dentro, entende? Qual é a jogada? Então, Deuteronômio também mostra isso. E por que isso acontece? Por desobediência. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los se render. Isso aqui foi a profecia do cerco de Jerusalém completando-se depois, nos 70 anos depois de Cristo. Né? Depois que Jesus viu tudo, essa profecia se cumpre. Essa profecia se cumpre. E diz assim, ó, os prisioneiros resistiam ao cair presos, eram açoitados. Olha isso aqui, gente. Isso aqui para mim foi muito profundo. Eram açoitados, eram torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira. E essa terrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes, que em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre eles. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Vou contar para vocês essa história aqui rapidinho. Quando Jesus foi levado até Pilatos e Pilatos falou assim, eu não posso crucificar esse homem porque não vejo nele mal algum. Pelo contrário, Pilatos via inveja nos líderes judeus porque aquele homem veio de forma simples, humilde, carregou multidões, salvou, curou, e eles tinham medo de perder a liderança para aquele homem, tinha medo de perder visibilidade para aquele homem simples e humilde. Então eles pegaram Jesus, entregaram e inventaram mentiras sobre Jesus para que pudesse matar Cristo. E aí Pilatos fala assim, ó, eu vou lavar minhas mãos porque vocês querem que eu mande matar esse homem, mas eu não vejo nada de mal nele. Mas aí Pilatos fala assim, ó, que o sangue dele não recaia sobre mim. Diz o Espírito de Profecia, né, desejar a todas as nações, que Pilatos pede até perdão para Cristo, assim, na hora. Mas Pilatos foi um fraco, um covarde, porque ele poderia se negar, ele tinha poder para isso. E aí aqueles líderes judeus e aquele povo, que se dizia povo de Deus, que era o seu povo, que o rejeitou, falou assim que o sangue dele caia, quando Pilatos disse que não caia sobre mim, eles responderam que caia sobre nós e sobre nossos filhos. E no ano 70 essa profecia se cumpriu. Essa profecia se cumpriu tão grande que o grande conflito no capítulo 1 diz que naquele momento começou a se cumprir a vingança de Deus por causa da morte de seu filho. Deus começou a vingar. Vingar, por quê? Porque depois que Cristo morreu, os discípulos receberam a chuva temporã, receberam o batismo do Espírito Santo e saíram a pregar, chamando aquele povo ao arrependimento por ter matado o Filho de Deus. Muitos se arrependeram, mas muitos não se arrependeram. Então Deus deu também graça para que eles se arrependessem daquilo que tivesse feito com Cristo. Mas eles não se arrependeram. E aí, olha o que essa profecia diz. A profecia de Mateus 27, 25 diz que quando eles falaram, sangue caia sobre nós, no cerco dos anos 70 depois de Cristo, o Espírito de Profecia, o grande conflito diz que esses homens foram, os seus filhos começaram a sofrer e eles mesmos, né? E muitos foram crucificados. A história mostra isso. Pode jogar aí, ó. Cerco de Jerusalém depois de Cristo, crucificação. Vai ter várias fotinhos ali, desenhos, quadros pintados da época, né? De que começou-se o juízo e a vingança de Deus contra aqueles que crucificaram seu filho, né? Muitos deles sofreram nas mãos de Roma. E quando Jesus disse para o templo que não ficaria pedra sobre pedra, lembra que eu falei em todos os cercos, o templo iria ser derrubado? Por quê? Porque estavam adorando o templo e não o dono do templo. Se o templo dissesse isso, né, e os líderes do templo dissessem aquilo, é isso, independente do que o Senhor disse, que está correto é aqui, então é aqui, eu não quero saber o que Deus acha de bom, não. Isso é perigoso, gente.
A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra, né? O que é uma tênue sombra, né? A palavra de Deus diz que esses horrores que ocorreu nesse cerco dos anos 70 depois de Cristo, né? Foi o começo da vingança de Deus. Agora, no final dos tempos, isso só vai ser uma sombra de tudo isso que aconteceu. A profecia diz, lá em 2 Reis, né, que ela vem mostrando todos os períodos que aconteceria um cerco, que as pessoas, quando acabou a comida, começaram a comer jumento. Uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata, né, tá na profecia. E cocô de pomba valia 5 ciclos de prata. As pessoas, elas comeram tudo que tinha. E daí começou a vender cocô e comer cocô, entende? Dentro do cerco. Ficaram presos dentro da cidade. E o grande conflito diz que nenhum verdadeiro cristão pereceu dentro daquele cerco. Nenhum verdadeiro cristão pereceu dentro do cerco. Por quê? Porque eles foram avisados, eles estavam vigilantes de acordo com a profecia. E quando o primeiro cerco aconteceu, quando se retiraram, os verdadeiros cristãos saiu. Quando os primeiros cristãos saíram, Deus deu uma graça mais de 3 anos. E nessa graça que Deus deu, os outros já não escutaram. Então veio a repentina destruição, que é o que está para acontecer. Terríveis têm sido... a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Está na profecia. Vai acontecer de novo. Isso aqui que aconteceu no cerco de Jerusalém há de ter um outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma sombra. Sabe aquilo lá? Não, é só uma sombra. Aquilo ali você não está nem enxergando direito comparado ao que vai ser. Não sou eu que estou falando. Grande conflito. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus, calcou, pisou os pés à sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-os o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Registros do passado, longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os terrores daquele dia, em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e a ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Quando acabar o tempo de graça, meus irmãos, e antes mesmo desse tempo acabar, os conflitos vão se juntar, vai se acumular, esses eventos estão preditos para acontecer de novo. Um novo cerco está para acontecer. Já teve um cerco, né? Sempre mostrou ali um cerco e depois a destruição. No livro Vida no Campo diz, quando arrogasse a nossa nação o poder do decreto, né? É sinal também para os cristãos atuais, assim como foi sinal lá para os cristãos em Jerusalém, que é tempo de partir. E aqui nesse canal eu tenho um vídeo que eu explico que esse arrogar aconteceu no ano de 1888. E desde aquele período para cá, Deus tem dado graça e misericórdia para o povo e para o campo, porque a repentina destruição está para vir. Então, quando vier o próximo cerco, quando vier agora, não é mais um cerco, é a destruição repentina. Quando vier, já vai vir um decreto dominical. Não vai ser apenas um projeto de lei, né? E agora vão esperar. Não, vai ser coisa muito rápida. Diz o Espírito de Profecia que vai ser muito rápido, vai ser de forma repentina. E o ser humano vai ver como nunca houve, né? Porque o Espírito Santo do Senhor tem se retirado da terra. E as pessoas vão enxergar como nunca houve o que é
está entregue totalmente ao poder de Satanás, a ponto de uma mãe que amamentou os próprios filhos comer a carne deles. Vocês compreendem quão séria é essa questão? Só que eu quero, depois de todo esse estudo, mostrar para vocês há uma solução, né? Para o Filho de Deus. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus. Gente, quem é o povo de Deus aqui? É os que obedecem ao Senhor, porque toda Jerusalém era considerada povo de Deus. Mas muitos daquele povo escutou a mensagem, né? Era o povo que se dizia o povo de Deus, que guardava os mandamentos, que esperava o Messias, mas muitos deles foram crucificados ali dentro, passaram fome, comeram os próprios filhos ali dentro, porque não deram ouvidos. Mas aquele que tem um coração entregue a Cristo para fazer a sua vontade, Deus vai livrar o seu povo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos, no livro lá de Isaías 4:3. Então, gente, vamos orar a Deus, porque Deus vai nos dar livramento, seja na cidade ou no campo, né? O campo, ele é a instrução de Deus para o seu povo. Eu falo que quem tem fé, a fé move montanhas. Às vezes a gente não tem R$1 e consegue ir, né? Mas devemos fazer o devido planejamento. Às vezes Deus toca no coração de alguém ali. Deus, ele honra a nossa fé. Mas muitos também estarão nas cidades, diz o Espírito de Profecia, que estarão nas prisões, estarão sendo forçados como escravos, né? E só que serão parte do povo que está salvo, né? Está lá no final do livro Grande Conflito. E a grande importância de todo esse texto, meus irmãos, é que precisa estar inscrito no livro dos vivos, no livro da vida. Precisa estar seu nome inscrito ali, ó, no livro da vida. E aqui tem uma chamada para vocês e para mim também. Acautelem-se os homens para que não aconteça de negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal de ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações. Nós temos visto isso, né, gente? Nós temos visto isso aqui no Brasil. Recentemente, muitas catástrofes naturais. As nações também se reunindo aqui no Brasil, né, para discutir os eventos futuros, os objetivos futuros, né, COP30. Então, fiquemos de olho em tudo isso. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Vigiai, pois, são as palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para que naquele dia os apanhem desprevenidos. Mas aos que não vigiarem, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E por fim, eu quero ler o último texto para vocês. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Isso aqui está no livro Patriarcas e Profetas, página 112, parágrafo 3. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. Como é que o texto começa falando? Uma saída. Qual é a saída? Uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. A gente não pode ser participantes das obras infrutíferas da impiedade, do maligno, gente. Não devemos, se bem que devemos sim falar de Cristo para as pessoas, evangelizar, levar livros, conversar, não devemos nos associar com práticas erradas, né? E a vida no campo é bom, porque a vida no campo, ela nos separa de coisas que a gente não gostaria de estar ali no meio. É o som, né? Palavras de baixo calão,
a visão o tempo todo. O campo, ele é uma bênção do Senhor para os seus filhos. Infelizmente, nem todos têm condições de estar no campo, mas a palavra do Senhor diz que já não, estando na cidade, não se coloque em um lugar ainda mais desnecessário. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. Em todos os tempos, Deus pede uma separação entre o santo e o profano, entre aquilo que nos purifica e aquilo que vai nos tornar cada vez mais ímpios. Então nós precisamos entrar nessa saída de Deus aqui, essa decidida separação. Assim aconteceu em todos os tempos e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar da iniquidade que prevalece. Deus fala para a gente não ser participante das obras das trevas. Eis a única forma da gente crescer em santidade, né? Se separando e buscando inteiramente a Cristo. Se separando da iniquidade, entende isso? Se separando da iniquidade, né? De tudo que é contra a palavra do Senhor. O Senhor diz A, não, mas é B. Mas você vai lá e fala, mostra e tudo, mas a pessoa não quer. Gente, nós não podemos. A palavra de Deus sempre falou isso aqui. E tem outros vídeos aqui no canal que vocês vão entender isso. Nós hoje precisamos viver a vontade do Senhor e nos separar de tudo que é mal do mundo, sabe? As nossas motivações devem ser motivações santas, puras e boas. Nossas motivações precisam estar revestidas de Cristo, sabe? Jesus, em todos os momentos, ele viveu uma vida piedosa. E nós também precisamos viver uma vida piedosa, fazendo a vontade dele, escutando as advertências dele para os nossos dias. Porque se a gente se une com quem está em rebeldia declarada a Deus, nós vamos acabar sendo participantes daqueles feitos. Quantas pessoas hoje não têm conseguido ir para o campo, por exemplo, porque estão em associações erradas? Pessoas que estão a todo momento chamando de louca, de maluca, de que por que você vai fazer isso? Isso, gente, são sugestões impuras, segundo a palavra de Deus, que esmurece a fé. Nós devemos falar palavras que anime o outro a fazer a vontade de Deus. Então, sempre que você vê uma boca falando aquilo que vai contra a vontade de Deus, entenda que ali não há o Espírito do Senhor. Pelo contrário, há um espírito de rebelião que teve no céu, está também agindo e operando. Devemos orar para que Deus nos preserve, né, nesses últimos dias. E que nós possamos compreender a mensagem dele, para que, assim como em todos os cercos os fiéis foram livrados do mal, nós também, nesse próximo cerco que está por vir, que segundo o Espírito de Profecia diz que nunca houve na terra, em todos os tempos, em toda a história, nunca houve, vai acontecer. E que até o pior, que foi o cerco de Jerusalém, anos 70, depois de Cristo, é apenas sombra do que está para acontecer. Então eu acredito que você imagina o quão feio vai ser a situação que está por vir. E a palavra do Senhor diz, né? Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver escrito entre os vivos. Sabe? O texto aqui diz que também nenhum cristão genuíno pereceu no cerco. Que você possa ser um cristão genuíno, pessoal. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você mande esse estudo para várias pessoas. São mensagens que não são ditas mais. Essa é uma mensagem das quais precisa ser levadas nos últimos dias. A palavra de Deus diz que há de vir um tempo como nunca houve sobre a terra. Aqueles que estarão no campo, de certa forma, sofrerão menos, né? Os tempos realmente serão tempos muito difíceis. E acima de tudo, o Senhor pede que você esteja com seu nome escrito ali no livro dos vivos, no livro da vida, para que você seja protegido por Cristo, né? Quando vier. E para quando o Senhor vir, né? O Cordeiro em sua ira e o ancião de dias também, Deus, quando vier, nós possamos estar irrepreensíveis para nos apresentarmos diante de Deus, né? E não sermos como aqueles que correm para lá e para cá dizendo, misericórdia, caiam sobre nós as rochas e os outeiros. Que não sejamos parte desse povo, porque nesse estudo nós compreendemos que quem mais se perdeu foi aquele povo que se diz povo de Deus.
em todos os tempos foram assim, e no final dos tempos ainda será assim. Muitos, não é somente, porque eu estou em determinada igreja que serei salvo. Não, não é isso que a mensagem diz. A palavra de Deus diz que só vai ser escrito no livro da vida aquele que realmente vive Cristo em sua vida. Aquele que realmente segue Cristo como exemplo. Só que hoje, a palavra de Deus também diz que muitos que dizem servir a Cristo estão vivendo totalmente em serviço do mundo. Comem como o mundo, falam como o mundo, se vestem como o mundo e têm o coração enraizado nas coisas do mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Oremos, né? Pessoal, fica por aqui esse sermão. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.